Você já ouviu falar em Kundalini? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar um pouco sobre este tema. Kundalini foi um tema sugerido por uma aluna do curso básico de chakra terapia. Ela pediu que eu incluísse este tema no curso e por isso eu resolvi gravar o vídeo de hoje sobre este tema. Kundalini significa enrolada como uma cobra, se nós formos traduzir literalmente essa palavra. Existem algumas variações dentro dessa tradução. É bom deixar claro, gente, né, como eu sempre digo, qualquer tipo de conhecimento holístico é um conhecimento que vem de 5.000 anos atrás e foi repassado muitas vezes verbalmente. Então podem haver informações diferentes e não tem nenhum problema com isso, né? Eu vejo às vezes as pessoas se prendem muito no certo, no errado. Mas dentro desses temas existem realmente diferentes interpretações. Então, se houver alguma informação diferente, está tudo bem. É a interpretação referente àquele autor, certo? Aqui o que eu trago é com base em cursos e livros que eu li. É uma palavra feminina, né? Seria a Kundalini. E representa o yin feminino do yang masculino. O que isso quer dizer? O yin é a energia feminina que existe no universo. Quando eu falo em energia feminina, não estou me referindo à mulher especificamente. Quando eu falo em yang, energia masculina, não estou me referindo ao homem. Porque todos no universo têm as duas energias, yin e yang. Quando falamos em feminino e masculino, seria a polaridade, né? A energia yin tem polaridade negativa, a energia yang tem polaridade positiva. E a Kundalini seria, então, o yin que está contido no yang, né? O yin que, como eu posso dizer, que se funde ao yang. Traduzido por o intuitivo atrás da lógica, né? O yin representa a intuição, o yang representa o racional. Então, seria a integração da intuição com o racional. O sensual atrás do sexual. O yin, ele tem a característica da sensualidade e o yang da sexualidade. Então, seria a sensualidade integrada à sexualidade. Conseguem compreender? Quando nós falamos em energia Kundalini, nós estamos falando de integração. Porque eu já falei em alguns vídeos, inclusive, quando nós encontramos o equilíbrio entre essas energias yin e yang, né, entre essas duas polaridades, então nós realmente encontramos o equilíbrio natural. Nós conseguimos ter o que se chama o alinhamento energético, o equilíbrio energético. Se eu sou muito yin, eu sou muito introspectivo, muito ser, muito amor, né? Muito receber, eu tenho dificuldade para agir. Se eu sou muito yang, eu sou muito fazer, eu sou muito dar no sentido de fazer, eu sou muito lógico, muito racional. Então, os dois opostos não referem-se ao equilíbrio. O equilíbrio é quando eu consigo integrar essas duas energias de uma forma equilibrada, né? Tanto que em um vídeo até eu coloquei que o centro do símbolo yin e yang seria a representação do equilíbrio entre essas energias. Então a Kundalini é a integração do yin no yang. A energia Kundalini nada mais é do que a representação da energia vital, que nós já falamos também várias vezes, né? A energia vital é a energia que sustenta todo o nosso campo energético. E essa energia vital, ela tem várias denominações, né? Qi na China, então na China, quando se fala em energia Qi, está se falando em energia vital. Quando se fala em energia Qi, eu também estou falando sobre energia vital, né? Por exemplo, na palavra Reiki, o Qi refere-se à energia vital, com a diferença de que há uma palavra com origem japonesa. Quando eu falo em prana, eu também estou falando em energia vital, só que essa palavra tem origem indiana. Todas referem-se, então, à energia vital, certo? E a Kundalini também é a potencialização da energia vital. É associado ao poder da serpente
da deusa Shakti. A deusa Shakti representa o Yin, o feminino, e o deus Shiva representa o Yang, o masculino. Por isso também que existe essa referência de que quando há equilíbrio entre Shiva e Shakti, também existe o equilíbrio da energia Kundalini. É a energia vital que entra no corpo físico quando ainda estamos no útero. Vejam que interessante, né? Esses dias uma aluna me perguntou, quando nós falamos sobre chakra básico, né? Que é o primeiro chakra que fica na altura do pelvis, ela me perguntou qual seria a relação do chakra básico, se seria com a mãe terra ou seria com a mãe maternal. E essa ligação aqui está explicada, né? Ó, quando eu estou lá sendo gerada na barriga da minha mãe, essa energia vital, então, ela entra no meu corpo físico e fica armazenada na base da coluna, ainda durante a gestação. Então, a mãe natural, né? A mãe biológica, ela tem muita importância na nossa vida porque ela viabiliza essa conexão com o mundo material. Então, as nossas relações com a mãe biológica é determinante para a nossa relação com o mundo material. Quando nós não temos uma boa relação com a mãe maternal, com a mãe biológica, nós não temos também uma boa relação com a mãe terra, que é o mundo material. Então, os dois aspectos estão ligados. E é nesse momento, então, que essa energia vital entra no meu organismo, quando eu ainda estou sendo gerada no útero da mãe. É considerada uma região de fogo triangular no centro do corpo. Então ela fica armazenada mais ou menos nessa região, certo? A Kundalini, né? A energia vital. E quando ela é despertada, ela faz um movimento ondulatório em torno da coluna, né? Em conexão então com o superior, com o divino. Então é aqui na base da coluna, né? Na região pélvica, também relacionada então com o chakra básico, que fica armazenada a Kundalini. Ela tem relação com a força evolutiva. O que isso quer dizer? Conforme a minha consciência ela vai se expandindo, também essa Kundalini ela vai tendo mais chances de ser despertada, né? Porque vejam bem, todos nós temos energia vital, todos nós vivemos a partir da energia vital, que alimenta o nosso campo energético. A Kundalini, ela seria uma potencialização do poder dessa energia vital, de forma que ela integra então os meus chakras e promove o alinhamento. Quando eu estou fazendo o alinhamento dos chakras, quando eu desenvolvo atividades como yoga, como dança, como relações tântricas, todas essas atividades, elas vêm no sentido de fazer com que essa Kundalini ela seja potencializada, ela seja despertada, ou seja, a minha energia vital ela consiga fluir pelo meu campo energético de uma forma limpa, de uma forma equilibrada. E com isso, o meu potencial ele fica muito mais elevado. Porque acontece a integração dos chakras, né? Os chakras eles ficam completamente equilibrados e existe então uma conexão com o superior através do chakra da coroa muito mais livre, né? Tanto que um dos sintomas, né, que faz com que a pessoa sinta que a sua Kundalini foi despertada é através de um formigamento no chakra da coroa. Então isso significa que a sua energia vital ela está circulando pelo organismo de uma forma muito equilibrada, muito limpa. Também é considerado divino adormecido na base da coluna. Então todos nós temos a conexão com o superior, né, através do chakra da coroa, tanto que o chakra da coroa ele tem uma abertura para cima, o chakra básico ele tem uma abertura para baixo. Porque é importante que nós estejamos integrados, tanto com o material quanto com o superior. Então, quando eu tenho a minha Kundalini despertada, essa força que está aqui armazenada na base da coluna, ela consegue subir pelos chakras e realizar essa integração com o superior, eu consigo, então, ter essa força divina realmente alimentando o meu campo energético. É uma fusão entre a mente reptiliana e a glândula pineal. O que isso quer dizer? A mente reptiliana, ela é responsável pelos nossos mecanismos de luta e fuga,
de quando eu tenho uma reação, né? A nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de lutar por aquilo que nós desejamos ou de reagir quando nos sentimos atacados de alguma forma. Então é a mente mais primitiva, é a mente mais pautada no instinto. E a pineal é a glândula que seria responsável pela nossa intuição. Então seria uma consciência mais elevada, né? Seria a consciência que está ligada realmente ao divino. Então, quando essa Kundalini ela é despertada, existe uma integração entre a mente reptiliana e a glândula pineal. Mais uma vez, nós estamos falando de equilíbrio. Quando eu vivo muito na mente reptiliana, eu tendo a ser muito competitivo, eu tendo a viver com base no medo, eu tendo a ser muito racional, eu tendo a ter muito... eu tendo a ser até agressivo para defender os meus pontos de vista. E, por outro lado, se eu só estou na intuição, se eu só estou alimentando a glândula pineal, eu me torno uma pessoa muitas vezes aérea, desconectada do mundo material, né? Espiritualizada, mas sem potencial para ação, porque eu vivo muito como se eu estivesse fora do ar, digamos assim. Então, o ideal é que haja um equilíbrio entre o material e o superior. Então, quando a Kundalini está despertada, não significa que eu vou me tornar uma pessoa somente espiritual. Significa que eu consigo integrar esses meus dois lados de forma a viver de uma forma mais equilibrada. Eu vou trazer aqui mais alguns aspectos, eu volto em seguida. Oi pessoal, chegamos então no segundo momento da nossa aula, do nosso vídeo sobre Kundalini. Lembrando que esse assunto é muito vasto, eu aqui estou falando superficialmente, pensando nas pessoas que não conhecem o assunto, né? Se você já conhece ou deseja conhecer mais, existe muito material para pesquisa, daria para fazer um curso só sobre isso, né? A história da Kundalini é muito interessante. Então, pessoal, aqui somente para termos uma noção. Então, para deixar claro, eu espero que tenha ficado claro no primeiro momento que Kundalini refere-se à energia vital que nós já temos circulando no nosso campo energético, porém, de uma forma potencializada. Esse armazenamento de energia vital fica na base da coluna e quando existe a integração dos chakras, o alinhamento dos chakras, que são os centros de força do nosso corpo, essa energia então ela começa a circular pelos chakras de uma forma potencializada, melhorando então a conexão com o mundo superior e também sem deixar de ter a conexão com o mundo material. E isso traz uma série de benefícios que foram abordados no primeiro momento. Como a energia é despertada? Então, existem várias formas, né, de trabalhar com isso. A energia pode ser despertada voluntariamente, ou seja, quando a pessoa já está estudando sobre o tema, né, já está desenvolvendo seu conhecimento em relação à expansão da consciência, através de atividades que potencializam a energia vital, como yoga, qigong, tai chi chuan. O Reiki também trabalha com o despertar da Kundalini. Nós temos também pessoas que trabalham com meditação, né? Quem já faz meditação também em estágio mais avançado relata experiências com a Kundalini. Então existem vários meios de fazer esse despertar. E também existe o despertar espontâneo, quando a pessoa não está buscando isso e automaticamente, né, se alinha, se integra e acaba sentindo então essa energia. Também a técnica de alinhamento de chakras, né, ela trabalha nesse sentido. Eu vou alinhando, alinhando, alinhando e se eu consigo chegar em um ponto em que eu mantenho o equilíbrio desse alinhamento, essa energia ela é despertada. A mente passa a ser consciência, né? São dois aspectos diferentes. A mente geralmente está muito ligada ao racional, ou seja, a minha capacidade consciente de pensar, que corresponde a cerca de 10% do nosso potencial, né? Somente 10%. E o restante, os 90%, fazem parte do subconsciente ou inconsciente, que estão mais ligados à consciência. Então, quando existe esse despertar, os pensamentos se acalmam, porque eu deixo de ter um fluxo muito grande de pensamentos que na verdade não me ajuda, acaba atrapalhando,
e consigo ter uma conexão maior com a consciência e com isso maior clareza, né? Maior objetividade, maior foco, até maior produtividade. Um sintoma, né, que as pessoas costumam sentir nesse despertar é o arrepio da coluna, ou algumas pessoas sentem como se tivesse um inseto caminhando pela coluna, né, geralmente no movimento de baixo para cima. Então esse é um dos sintomas que a pessoa pode ter. Não quer dizer que qualquer arrepio na coluna significa que está despertando a Kundalini, mas se você já estiver trabalhando nisso, né, o conjunto de informações pode fazer você perceber que isso aconteceu. Algumas pessoas relatam calor nos chakras, né? Então nesses centros de força que nós temos, os principais são 7, mas tem inúmeros pelo corpo. Então é como se sentisse um calorzinho então nesses chakras. Algumas pessoas escutam sons, né? Algumas pessoas dizem que escutam sons de anjos. Enfim, depende da forma de conexão que a pessoa tem com o universo. Isso é muito particular. A sensação de conexão e inteireza, ou seja, a pessoa se sente realmente parte do todo, ela deixa de se sentir um ser separado, um ser isolado, e começa a ter essa sensação de que ela está integrada ao todo. Nessa sensação de conexão e inteireza, também a pessoa se sente plena, né? Ela não depende mais dos fatores externos para estar bem, ela se sente bem por si só. Ela deixa de criar expectativas para o externo, porque ela também se basta nesse sentido, né? Ela já se sente completa. Uma pessoa, ela vem para complementar a sua vida e não para completar a sua vida. E a criatividade e o carisma aumentam, ou seja, a pessoa tem um potencial criativo muito maior, porque ela está conectada à fonte de uma forma muito mais limpa e direta. E o carisma, a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, né? A pessoa deixa de se proteger tanto, de se isolar, de se diminuir, né? Porque essa introspecção, ela foi integrada com a minha capacidade de extroversão, que é o Yang. Então, com esse equilíbrio, eu consigo também me comunicar melhor, né? E me proteger menos. Alguns aspectos que podem acontecer quando a pessoa não está preparada. Então, assim, se a pessoa não estava buscando isso, né, ou ficou muito centrada no sutil e deixou de se concentrar no material, inclusive nós temos os processos de aterramento, né, muito importante aterramento, especialmente para quem trabalha com terapias holísticas, porque o aterramento é essa conexão material. Né? Nós não somos seres sutis somente, nós somos também seres materiais, então nós precisamos ter o equilíbrio entre os dois. Então a pessoa que tem a Kundalini despertada sem preparo, sem estar estudando, sem ter conhecimento, né, desses aspectos, a pessoa pode, não quer dizer que vai acontecer, mas a pessoa pode ter uma perda de identidade, ou seja, quando isso acontece é como se a pessoa renascesse, entende? É como se a pessoa perdesse as suas referências externas, porque ela começa a enxergar aspectos seus e do universo que antes ela não enxergava. Então, nesse processo, isso pode ser muito difícil e doloroso, porque é como se a pessoa estivesse realmente renascendo e perde as referências externas. E se a pessoa não tiver um preparo para lidar com isso, né, ela pode realmente sentir muita dificuldade e até desconforto. Um processo que era para ser um processo de iluminação acaba sendo um processo doloroso e desconfortável. Até porque o desconforto ele é saudável para que a pessoa saia do ponto onde ela está e consiga evoluir. Mas as pessoas resistem, né, a essa mudança, essa evolução. Então pode ser difícil. Pode despertar o ego, no sentido da pessoa acreditar que porque ela despertou a Kundalini, ela é melhor que os outros, ela é mais, ela é especial, ela é iluminada. Isso eu sempre falo para os meus alunos quando me procuram, né, falando alguma coisa, muito obrigada, professora, você é iluminada. Não, nós somos do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, não existe ninguém melhor nem pior. Todos estamos aqui aprendendo, evoluindo. Alguns têm um pouco mais de avanço no conhecimento e outros podem ter avanço no conhecimento em outras áreas, né? Então ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Essa é uma grande armadilha, né, que faz as pessoas despertadas
se tornarem falsos mestres, né? Falsos gurus ou guias espirituais, acreditando que por ter essa energia despertada são melhores ou são especiais. E isso não é verdade. Todos aqui estamos evoluindo, todos estamos crescendo e todos somos do mesmo tamanho. Então, esse ego, né, essa autopercepção de que a pessoa é iluminada, na verdade é o ego se alimentando então dessa condição. Então isso não tem nada de iluminado, digamos assim. É muito perigoso cair por esse caminho, né? Medo de perder a sanidade. Então, se a pessoa não estava esperando por isso, de repente ela começa a ter essas sensações, né? O calor nos chakras, começa a ouvir sons, começa a ter percepções, a pessoa pode realmente achar que está enlouquecendo. Então, é preciso assim ter também um certo cuidado, né? Nesse sentido, assim, de levar tudo de uma forma muito natural, né? Isso é muito importante. A naturalidade ajuda muito no processo da autoconsciência. Não encarar as coisas como se fossem algo extraordinário, mas como se fosse um processo natural da vida. Uma vez que você sinta e perceba, né, de repente que teve essa energia despertada, ou que você queira facilitar isso, né, é importante deixar fluir. Então, como eu acabei de falar, ser o mais natural e mais próximo do que você é possível, né? Permitir que a vida flua sem muito esforço, permitir que a vida mostre os caminhos que você tem que seguir sem resistir. Isso ajuda muito no fluxo da energia vital. Aprender a perceber suas necessidades, então aprender a ouvir o seu corpo, aprender a perceber as suas reações frente às pessoas, frente às situações, para poder tomar consciência e tomar medidas mais assertivas em relação a isso, né? Aprender a se conectar realmente com você. Ter contato com a natureza também ajuda tanto para despertar como para o despertado, porque isso naturalmente estabelece os níveis ideais de energia vital, então é muito recomendado para qualquer pessoa. E uma última observação que eu posso fazer em relação à Kundalini é que algumas pessoas têm uma sensação muito fugaz de que teve essa Kundalini despertada, né? Por exemplo, numa iniciação do Reiki, isso pode acontecer ali durante aquele processo, ou pode até nem acontecer, ou pode acontecer e a pessoa não sentir com intensidade, então nem perceber. Então é uma sensação que pode durar alguns segundos, como existem pessoas que ficam até anos, né, com essa sensação de êxtase. Então isso não quer dizer que é melhor ou pior, ou que um foi mais despertado do que o outro, ou como eu disse, que um é mais especial que o outro, não. É uma questão de autopercepção e do quanto a pessoa está realmente alinhada. Para finalizar esse vídeo, então eu quero dizer que a Kundalini nada mais é do que a potencialização da energia vital que nós já temos no nosso campo energético. Então, embora pareça algo realmente assim, fora do comum, não é, né? Isso já vive dentro de nós. Então, quanto mais nós vivemos alinhados com a nossa essência, quanto mais permitimos que a vida flua, né, sem resistir, quanto mais nós vemos alegria e gratidão na nossa vida, né? Nós conseguimos contemplar a vida de uma forma agradável, mais próximo nós estamos do alinhamento energético e mais próximos estamos desse despertar. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado e eu volto então no próximo vídeo. Até mais!